tem som não aqui. Adicionar um convidado. Eita, já passou, era ele, ó. Ele entrou já, ele já está em cima. Isso. Boa noite, doutor Fabiano. Tudo bem? Ô, doutor André, boa noite. O senhor me escuta bem? Escuto, escuto. E por aí? Aqui estamos nessa época de pandemia, Recife se preparando para Sim. medidas mais duras a partir de sábado. E como está a boa terra do Mato Grosso? Tá tudo bem, dentro do possível também, né? Como o senhor disse aí, estamos enfrentando aí a pandemia, mas aqui, dentro do possível, está controlado, né? O número de vítimas aqui são pequenos ainda, pouca gente contaminado. Há cidades do interior ainda que não tivemos nenhum caso e estão reabrindo o comércio e tal. Esperamos que possamos todos, né? Nós aqui, vocês aí e o resto aí do país, superar o mais rápido possível, né? Mas enquanto isso não acontece, vamos conversando aqui pelos meios tecnológicos, né? Um grande prazer estar aí com os colegas do estado de Pernambuco. Perfeito, doutor André. Eu queria, em primeiro lugar, saudá-lo em nome da ATP, agradecer imensamente essa sua gentileza, mais uma pode-se dizer, porque o Brasil já bem conhece o quanto o senhor tem disponibilidade para levar uma palavra, para levar um conhecimento, tamanha a sua bagagem. E hoje nos foi direcionado um tema direito trabalhista intertemporal e as recentes alterações normativas. E eu, depois de 32 anos de militância na advocacia trabalhista, doutor André, me permita, eu vou fazer uma colocação que, para mim, é um ponto fora da curva. Eu não sei se estamos mais entre segurança ou insegurança jurídica. Eu estou começando a ter o sentimento de incerteza jurídica. A gente não sabe que medida pela madrugada virá. E com que instrumental nós, advogados, trabalharemos nessa caminhada que todo amanhecer nos impõe, não é? Mas eu tive, fazendo um resumozinho, doutor André, nessa breve introdução, eu queria dizer para o senhor também que é uma satisfação enorme para a ATP contar com todos os colegas, os amigos, os profissionais que estão nessa mesa de conversação virtual, que estão nos assistindo. Para nós é um privilégio muito grande, a ATP se sente muito gratificada com a participação de todos, é um espaço absolutamente democrático para as perguntas, os questionamentos, enfim. Mas, doutor André, eu estive vendo o seguinte, nos últimos 2 anos, eu acho que vamos caminhando para 3 anos, o mundo do direito do trabalho no Brasil vem enfrentando uma espécie assim de uma fúria legislante sem precedentes. Eu não vou nem me pautar as normas de menor grau hierárquico, mas eu parto lá da Lei 13.467, a chamada reforma trabalhista, onde muitos contratos, milhões, eu acho, de trabalho estavam em curso, e de uma hora para outra as regras modificaram, trazendo uma outra realidade do ponto de vista legal. E aí a Justiça do Trabalho, dada a sua extraordinária essencialidade e com uma magistratura, que eu diria assim, ímpar, extremamente preparada, de uma idoneidade, de uma disposição para o trabalho, nós estamos vendo e experimentando por uma agradável surpresa, a quantidade de atos que têm sido praticados aqui em Pernambuco mesmo.
barreiras foram ultrapassadas se olharmos estatisticamente, e eu vou dizer, essa é uma realidade nos 24 regionais, Brasil afora. Mas assim, doutor André, se o senhor, muito gentilmente, puder iniciar tratando da questão intertemporal, em virtude do ingresso da Lei 13.467 no universo, no nosso ordenamento jurídico, para aqueles contratos que estavam em curso, e até mesmo para aqueles que, aos primeiros dias dela, foram se exaurindo, se extinguindo. Okay. Porque eu quero crer que as decisões a nível de tribunais, nesse sentido, elas estão acontecendo agora. Algumas, evidentemente, já se sucederam, mas, enfim, boa noite, fique à vontade, nos brinde com o seu belíssimo conhecimento e a exposição que nos é aguardada. Fique à vontade, doutor. Obrigado, doutor Fabiano. Obrigado aí pelas gentis palavras, né, pelos elogios aí. Fico muito envaidecido, né? Não é a primeira oportunidade que eu participo aí com os amigos advogados do estado do Pernambuco. Já estive em outros eventos presenciais, né? Dr. Max Maciel, que acabou de passar aqui na nossa tela, eu conheci ainda há alguns anos em um evento no TRT, em que eu dividi mesa com o professor Sérgio Torres, né? Depois voltei a evento específico da Associação dos Advogados de Pernambuco, então uma satisfação, e eu tenho certeza que esse meio de tecnológico acaba que nos aproxima, né? Nem sempre é possível me deslocar aqui de Cuiabá para Recife, o que é sempre um grande prazer, mas às vezes os compromissos me impedem, mas agora por esses meios tecnológicos nos facilita sobremaneira o nosso diálogo. Doutor Fabiano, eu preciso que o senhor tenha alguma paciência, porque para responder essa questão sobre a eficácia temporal, comecemos pela reforma trabalhista, eu preciso recuperar um histórico legislativo constitucional muitíssimo importante. Por que eu digo isso? Porque, veja, o direito intertemporal já é objeto de minhas pesquisas há algum tempo, alguns anos. Tanto me entusiasmei com o tema que a minha pesquisa do pós-doutorado lá na Universidade de São Paulo foi o direito intertemporal, exatamente o tema que estamos tratando. Então, no último ano, né, do período do curso, eu foquei mais ainda em direito intertemporal e eu posso antecipar ao senhor alguns diagnósticos. Primeiro, o tema é absolutamente controvertido, pouco explorado, mal aplicado, e há divergências entre as posições do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho. Então é um assunto ainda não definido e esse foi o motivo que me despertou a aprofundar. Então, para que eu possa colocar este problema ao senhor, para que depois passemos a respondê-lo e a dar as respostas práticas, eu preciso que tenha um pouco de paciência para recuperar um breve contexto. As nossas constituições brasileiras, elas seguiram uma tradição de sempre trazer disposições que regulavam a eficácia temporal das normas em texto constitucional. E assim não é na maior parte do mundo. A maioria dos países democráticos nos quais nós espelhamos, a exemplo de Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, entre vários outros, não tem disposição nenhuma em suas constituições a respeito da eficácia das novas leis. O que isso significa? Livre que estão os legisladores dessas amarras constitucionais, nesses países eles têm liberdade legislativa de dizer aplica aqui, aplica ali, ou uma lei nova deve incidir, não deve incidir, porque eles estão livres para assim disciplinar. E no Brasil não é bem assim. Por quê? Porque dos países que nós temos mais proximidade, só há 2 no mundo, 2, que têm disposições de direito intertemporal na Constituição. Quais são eles? Brasil e Estados Unidos da América. Só. E esta previsão constitucional brasileira, ela traz algumas consequências. Primeiro que o legislador ordinário das mais diversas áreas, e o trabalhista em especial, não está livre para ditar a regra de intertemporal que quiser, porque ele tem que obedecer à Constituição.
E dois, o que me parece mais importante, na medida em que as disposições de direito intertemporal estão na nossa Constituição, quem dá a última palavra sobre o tema no Brasil é o Supremo Tribunal Federal, e não os tribunais superiores, como se dá em outros países. Então, essas duas premissas me permitem, doutor Fabiano, avançar para dizer que o nosso artigo 5º, 36 da Constituição atual, consagrando uma tradição histórica em nosso direito, afirma que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, notem que, pela própria enunciação, a nossa Constituição não proíbe, a princípio, que a lei nova seja retroativa. Não proíbe. Ela só não pode ser retroativa se também, ao mesmo tempo, violar direito adquirido, coisa julgada e ato jurídico perfeito. Se ela for retroativa e não violar nada disso, sem problema nenhum. Tanto que a lei penal mais benéfica é retroativa, porque ela não viola nenhuma dessas três categorias. E o Supremo Tribunal Federal, interpretando esse dispositivo de 1988 para cá, ele oscilou a sua compreensão. Um primeiro acórdão clássico é o acórdão proferido na ação direta de inconstitucionalidade número 493, ADI 493, julgada em 1992, ou seja, 4 anos depois da nova Constituição. E aí o ministro Moreira Alves, ele chegou a tal conclusão. Os contratos, quando celebrados, já se constituem ou já ostentam a natureza jurídica de ato jurídico perfeito. E, por isso, se encontram imunizados da incidência da lei nova. O que o ministro Moreira Alves disse, então, em 1992? Decisão plenária. Que nas relações contratuais a lei nova não aplicava. Não importa se boa ou ruim, ela não aplicava. Porque os contratantes tinham direito adquirido contratual, o ato jurídico perfeito, de verem o contrato inteiro executado de acordo com as regras vigentes da data em que foram contratados. Então nós tínhamos uma posição originária do Supremo muitíssimo protetiva dos direitos adquiridos, do ato jurídico perfeito e tudo mais. E esta posição ela é citada até hoje. Nós veremos um pouco mais à frente que há acórdãos do Tribunal Superior do Trabalho, agora de 2, 3 anos atrás, que citam este precedente da ADI 493 para dizer que os contratos de trabalho ficam imunes da eficácia da lei nova prejudicial, a exemplo da reforma trabalhista. Mas eu não estou respondendo ainda, só para fazer algumas conexões. E de modo, doutor Fabiano, que o próprio Supremo Tribunal Federal, ele se viu confrontado com novas leis, o que o refez mudar o seu entendimento. 8 anos depois, no ano 2000, o plenário se reuniu de novo para enfrentar este tema. E, coincidentemente, o relator deste outro precedente, que é o recurso extraordinário 226.855, foi, coincidentemente, o mesmo ministro Moreira Alves, que 8 anos depois tinha dito que os contratos ficavam imunes. E o que é que tratava deste caso? Veja o que interessante. A lei que regula o regime do FGTS mudou. E mudou para pior, porque estabeleceu um critério de correção dos depósitos do FGTS pior do que o que existia antes. E a discussão que chegou no Supremo foi, ora, eu ingressei no regime do FGTS, porque contratado fui anteriormente, então este meu contrato no regime do FGTS encontra-se protegido. A lei nova não pode prejudicar, eu tenho direito adquirido àquele critério de correção melhor. Aí o Supremo evoluiu a sua posição para dizer o seguinte, o próprio ministro Moreira Alves, alto lá, nós precisamos observar que há situações, essa distinção é definitiva, que há situações que as partes têm total liberdade de contratar. É o que se chama de direito dispositivo. A gente negocia e contrata. Eu estou alugando a casa do senhor para um final de semana em Recife e nós negociamos. Eu posso sublocar, não posso? Quantas pessoas eu posso levar? Posso fazer festa ou não? Nós negociamos e contratamos. Isso é disposição. Então, o ministro Moreira Alves, no seu refinamento da tese, disse o seguinte, essas cláusulas de liberdade de disposição, essas sim, a rigor, encontram-se protegidas da lei nova e integram o conceito mesmo de ato jurídico perfeito. De outro lado,
aquelas cláusulas que não são negociadas livremente pelas partes, mas que são cláusulas que são impostas pela legislação, o que o Supremo chamou de cláusula de regime jurídico, essas as partes não escolhem. Então, quando eu contrato, por exemplo, o regime do FGTS, eu não negocio com o empregador ou com a Caixa Econômica ou órgão gestor quanto que vai ser o percentual, qual que é o índice de correção, isso não é negociado. Isso é regime jurídico. Aí o Supremo disse, então, não se está tratando tipicamente de uma relação contratual e de um ato jurídico perfeito. O que significa dizer, então, que as leis novas que alteram regime jurídico, ainda que para pior, incidem nos contratos em andamento, nas relações jurídicas em curso. Um exemplo clássico disso é a respeito de aposentadoria. Um servidor público qualquer, quando ingressa no TRT da sexta região, ele não negocia, eu tomei posse muito bem, tirou foto com os familiares, aí ele vai e senta com o diretor-geral ou com o presidente do TRT e fala o seguinte, desembargador, vamos negociar aqui. Eu gostaria de aposentar no regime X, eu gostaria de contribuir com 3% do meu salário, porque o resto eu vou pôr no mercado financeiro. Ninguém negocia isso. Isso é regime jurídico. O regime de aposentadoria é aquele previsto em lei, de modo que, mudando a lei, muda-se também as relações jurídicas em execução. Mas, note, muda dali para frente. A lei nova não tem eficácia retroativa de modo a alterar fatos ocorridos no passado. O contrato é o mesmo, só que ele é regulado pela lei antiga até o dia em que a lei antiga vigorou. A lei nova de regime jurídico passa, então, a ter eficácia imediata nas relações em curso em relação aos fatos que ocorrem dali para frente. Em relação à aposentadoria, o valor que eu recolho por mês de aposentadoria será o novo daqui para frente. Eu não vou recolher passivo e nem vou receber crédito. É dali para frente que muda as regras do jogo. Isto no ano 2000. Então isso foi amadurecido, esse precedente do ministro Moreira Alves do ano 2000, com as reformas da Previdência, a reforma da Previdência de 2003, que foi julgada logo depois, e até que nós chegamos no último pronunciamento do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, que se deu agora no ano de 2015, 5 anos, mas foi o último pronunciamento expresso do plenário. Foi dado no recurso extraordinário 211.304. 211.304. E, coincidentemente, veja, é muito interessante, o relator deste terceiro precedente foi o ministro Marco Aurélio. E o ministro Marco Aurélio vinha dizendo, então, os contratos ficam imunizados da lei nova, que não podem intervir em suas cláusulas daquele precedente de 1992. Aí o ministro Teori Zavascki, já saudoso, recém-falecido, disse ao ministro Marco Aurélio, alto lá, a posição nossa não é mais aquela de 1992. Nós mudamos no segundo caso Moreira Alves em 2000. E isto que o senhor está relatando é regime jurídico. Então, a lei nova incide nas relações jurídicas em curso. Aí a tese, então, foi renovada em 2015, o ministro Teori ficou como redator designado do acórdão e esta posição ficou majoritária, vencido o ministro Marco Aurélio. De modo que o Supremo Tribunal Federal, então, hoje, tem posição firme, plenária, e repito ao senhor, faz todo sentido eu dizer que o Brasil é um dos poucos países que a regra de direito intertemporal está na Constituição, porque é o Supremo mesmo que tem que dar a última palavra e não o TST. Isso vai fazer sentido um pouco ali na frente. E o Supremo hoje, a posição é tranquila, dizendo o seguinte, lei de regime jurídica, lei imperativa, lei cogente, as partes não escolhem, de modo que mudou, a lei nova alcança os contratos em curso. Lembrem sempre do regime de aposentadoria. Ninguém tem direito adquirido da data que eu entrei no serviço público. Eu entrei no serviço público, André, há 16 anos. Eu tenho direito de aposentar daqui a 30 anos com as regras de quando eu entrei, porque é um contrato que eu fiz e tenho direito adquirido? É claro que não. Eu vou me aposentar com as regras vigentes da data em que eu implementar os requisitos. Isso é tranquilo para todo mundo. E este raciocínio do Supremo, inclusive, vale em relação à matéria contratual. E desta ideia do Supremo derivam outras 3 ideias que precisam ser conectadas para responder a nossa pergunta. A outra eu já antecipei, inclusive, o Supremo Tribunal Federal diz que não há direito adquirido a regime jurídico. Quando que isso se deu? E vem muito a calhar com a nossa situação.
Ainda na Constituição anterior, em 1974, muitas das empresas públicas e empresa pública e sociedade de economia mista que nós conhecemos hoje, Correios, entre tantas outras, foram criadas. Então o governo deu a opção. Aqueles antigos estatutários que quiserem passar a integrar os quadros das empresas públicas poderão fazê-lo por opção. Só que passarão a ser seletistas. E colocou as regras do jogo na mesa. Muitos optaram. E ao ter optado, receberam o primeiro olerite lá na empresa pública, no regime seletista. E veio constando, então, a supressão de alguns direitos que eles tinham enquanto servidores públicos. Quinquênios, anuênios, coisa que seletista não tem. Aí eles foram ao Supremo Tribunal Federal, dizendo, Supremo, alto lá, eu já tenho direito adquirido as cláusulas do meu contrato anterior. O anuênio e quinquênio é um direito que eu tenho adquirido, então, embora eu migrei para o regime da CLT, eu trago junto essas cláusulas que eu já tinha adquirido. O Supremo disse negativo, negativo. Ao você fazer essa opção, você abandonou o regime jurídico estatutário anterior e passou a se submeter integralmente ao regime da CLT. Então você perdeu o quinquênio, anuênio, coisa e tal, mas você passou a ganhar FGTS, direitos que seletista tem, estatutário não. Então você não pode fazer uma mixagem, pegar o que tem de melhor das duas regras. Eu não posso vir de um regime para outro, trazendo o que tem de bom lá atrás e agregar com o que tem de melhor nessa nova. Ao assim fazer, disse o Supremo, você vai estar criando um terceiro regime, não previsto em lei. Então, não há direito adquirido a regime jurídico. Isto, em alguma medida, doutor Fabiano, me permite fazer uma primeira nota de rodapé aqui na nossa conversa, que parece-me que nós temos que ter muito cuidado com aquela afirmação clássica da doutrina trabalhista do princípio da condição mais benéfica. Américo Plá Rodrigues dizia, não é isso, que o princípio da proteção ele podia ser subdividido em 3 subprincípios, um do quais o da condição mais benéfica, que dizia o seguinte, as cláusulas boas, melhores, vão aderindo ao meu contrato e não podem ser retiradas. É o que está previsto, em outras palavras, no artigo 468 da CLT. Mas, vírgula, alto lá, não podem ser retiradas por ato unilateral do empregador. Se o empregador concede um benefício na minha contratação, e consta do meu contrato, expresso ou tacitamente, o empregador não pode ali, na primeira crise econômica do ano que vem, retirar esse meu direito. Isto aderiu ao meu contrato. Então, o 468 impede que cláusulas sejam retiradas ou que o regime jurídico seja mudado para pior por ato unilateral do empregador. 468 da CLT, súmula 51 do TST. O que não tem relação nenhuma com a alteração de regime jurídico por ato legislativo. Porque ninguém tem direito adquirido a regime jurídico. Então eu não posso, isso é muito problemático, eu invocar a súmula 51 e o artigo 68 da CLT para querer me colocar a salvo das alterações legislativas de regime jurídico posterior. Não confundam. O empregador é que não pode tirar o direito que já me deu. A lei pode. Tanto pode que incide imediatamente nas relações em curso dali para frente, de acordo com o que disse o Supremo Tribunal Federal. Repito, não há direito adquirido ao regime jurídico. Uma segunda questão que o Supremo teve que necessariamente enfrentar, porque esbarra no nosso problema, é o argumento da cláusula de vedação de retrocesso social. Uma lei nova que alcança um contrato em curso, ela seria, naquele caso concreto, impositiva de retrocesso social, ou seja, na prática ia piorar a situação funcional dos trabalhadores, no caso concreto. Aí o que o Supremo Tribunal Federal respondeu em relação a isso? Quem quiser anotar, eu agravo em recurso extraordinário o ARE 704.520. O Supremo disse o seguinte, o princípio da vedação de retrocesso existe sim no nosso sistema, está lá no artigo 5º parágrafos e no caput do artigo 7º, além de outros direitos que visem melhoria de sua condição social, muito bem. Só que o princípio da vedação ao retrocesso, por evidente, não é um princípio absoluto. Ele não impede que uma lei posterior venha e mude o ordenamento jurídico. Por quê? Porque se eu entender que a cláusula de vedação de retrocesso impõe uma barreira intransponível à atividade legislativa posterior, em outras palavras, eu estaria convertendo artigos da CLT, por exemplo, em cláusula pétrea. Porque o legislador não poderia vir e reduzir. O Supremo, então, disse alto lá. E esse julgado tem repercussão geral, ou seja, precedente obrigatório. E enfrentou o caso especificamente de uma lei nova
que veio reduzir a proteção do seguro DPVAT, direito social. E o que o Supremo chegou à conclusão no plenário? Diz o seguinte: o que a cláusula de vedação de retrocesso impede é que uma lei nova venha revogar por completo a proteção social do seguro DPVAT. Agora, a vedação de retrocesso não impede que lei nova venha fazer ajustes, reformulações no seguro DPVAT. Ainda que alguma medida, para algumas situações concretas, traga algum retrocesso. Isto não é proibido. O proibido é a revogação. Eu trago isso para o direito do trabalho dizendo o seguinte: nós temos na Constituição a previsão de aviso prévio proporcional, que foi regulamentado há algum tempo. Poderia uma lei nova vir e revogar a regulamentação do aviso prévio proporcional, restaurando todos a posição anterior de 30 dias, independentemente do tempo do contrato? Não. Isto seria um retrocesso social que a Constituição veda. Mas agora, a lei nova poderia vir reformulando a questão do aviso prévio proporcional, aumentando uns dias para aqui, reduzindo uns dias ali? Pode. O legislador tem essa margem de conformação. Então, outra premissa: não há direito adquirido ao regime jurídico e o princípio da vedação de retrocesso não impede adaptações legislativas. E o terceiro e mais importante, que afeta ao nosso ponto, o princípio da irredutibilidade salarial. Como que o Supremo tem enfrentado isso? A jurisprudência do Supremo é tranquilíssima, que o princípio da irredutibilidade salarial, primeiro, ele é visto em relação ao valor nominal. A irredutibilidade salarial, em outras palavras, não me garante, nem em iniciativa privada, nem no direito público, a correção anual do salário pela inflação. A garantia do poder de compra não garante. Garante o valor nominal. O valor nominal do salário é 2.000, ele pode ser reduzido? Não, não pode ser reduzido. O Supremo é tranquilo em relação a isso. E o Supremo avança. E não é só o salário básico. Tem que ficar protegida a remuneração. Aí nós conectamos com aqueles casos de regime jurídico de imigração. Quando eu saio do regime estatutário e vou para o seletista, eu abandono o estatutário e passo a me reger só pela CLT. Aí o Supremo faz uma vírgula, desde que não importe na redução global da minha remuneração. Ou seja, eu posso perder sim o quinquênio do meu período de estatutário, mas o meu salário, a remuneração, não pode baixar. Então, se eu perdi o quinquênio pelo estatuto, eu ganhei algo pela CLT, o que compensa e a minha remuneração mantém-se a mesma. Só que o Supremo põe uma observação, que é muito importante para a gente. A irredutibilidade salarial não protege o que é conhecido como salário-condição. Ou seja, salário-condição, então, não está protegido pela irredutibilidade. O que isso significa? Isso é muito caro para a gente do direito do trabalho. Quem ocupa cargo de gestão recebe a gratificação. Desocupou o cargo de gestão e reverteu o cargo efetivo, perde a gratificação. Isto não é violação do princípio da irredutibilidade. Perfeito? Então, o salário base e as verbas permanentes não podem ser reduzidas por lei nova. Mas os que é tido como salário-condição poderia. Então, lembremos disso. Como é visto o princípio da irredutibilidade pelo Supremo, incide imediatamente, cláusula dispositiva e regime jurídico, eu distingo. Quando eu leio um contrato de 20 cláusulas, eu tenho 10 que são impositivas, regime jurídico, que mudam de acordo com a lei, e tenho 10 negociadas livremente, dispositivas, que essas ficam imunizadas pela garantia do ato jurídico perfeito. E a lei nova incide desde que respeite a irredutibilidade salarial pelo valor global da remuneração. Perfeito? Então, este é o quadro hoje no Supremo Tribunal Federal, que já nos permitiria dar algumas respostas. E começamos agora, depois dessa parte introdutória, a dar alguma resposta e depois abrir ao debate de casos práticos. Então, note, dentro deste quadro desenhado pelo Supremo Tribunal Federal, nós temos, então, que o artigo 912 da CLT e o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas ao Direito Brasileiro, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, dizem a mesma coisa. O que é que diz o 912 na CLT? Eu tenho que ler ao meu lado, eu leio. Os dispositivos de caráter imperativo, lembrem, norma cogente, regime jurídico e norma dispositiva, vejam, os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações iniciadas, mas não consumadas. Ou seja, norma imperativa incide em contrato em execução, disse o 912. O problema é que quando o 912 disse isso,
Lá em 43, é que normas imperativas novas incidiam nos contratos de execução para melhorar o direito dos trabalhadores. Este era o contexto da época. O legislador seletista não teve o refinamento de prever aquela época, como é que eu faço se a lei nova vem para piorar? Incide do mesmo jeito ou não? Então, o 912 sozinho não nos responde. O que nos responde é de acordo com a Constituição, de acordo com a posição do Supremo Tribunal Federal. Então, qual é a regra? Na minha leitura, depois nós vamos aos debates, na minha leitura, qual é a regra de direito material intertemporal no direito do trabalho? A eficácia temporal do direito material do trabalho. É o título da minha tese da pesquisa do pós-doutorado. A minha resposta singela é o seguinte: a lei nova, trabalhista, incide imediatamente nos contratos em execução, ressalvando-se as cláusulas negociadas livremente, direito dispositivo, ressalvado que foi negociado livremente, e também com respeito à irredutibilidade salarial na remuneração global, salvo, não é isso, parcelas conhecidas como salário-condição. Então, nós já poderíamos responder com a reforma trabalhista, por exemplo, com a retirada ou redução das horas em itinerário. Nós tínhamos contratos em execução em que trabalhadores recebiam horas extras não só pelo labor efetivamente prestado, recebiam também horas extras pelo tempo à disposição no deslocamento. Na prática, nós conhecemos como horas em itinerário. Isso foi superado ou foi suplantado pela reforma trabalhista. A pergunta é, incide imediatamente nos contratos em execução? Incide. Então, quem recebia horas em itinerário até novembro de 2017, muito bem, não tem eficácia retroativa, porque seria inconstitucional, mas de novembro de 2017 para frente, o tempo de deslocamento não integra mais a jornada, para fins de recebimento de horas em itinerário. Ah, professor, mas isso não vai importar. Isso não vai importar em uma redução salarial? Na perspectiva do Supremo, não. Por quê? Porque as horas de itinerário é salário-condição. Na medida que o empregado começa a ir para trabalhar com moto dele própria, com carro próprio, ou eu tenho uma linha de ônibus que passa na porta da empresa, que era zona rural e deixou de ser, porque a cidade se expandiu, cai as horas de itinerário. Então, é um caso típico de salário-condição. Então, qual é a resposta que eu dou objetiva? Por exemplo, a reforma trabalhista incide em relação à supressão das horas de itinerário nos contratos em execução, segundo o Supremo Tribunal Federal? Sim. Vai haver na prática redução do salário? Provavelmente sim. Isto viola alguma garantia constitucional? Neste exemplo específico, não, porque se trata de salário-condição. Perfeito? Então, este é o quadro do Supremo Tribunal Federal e a linha geral sobre o assunto. Agora, na medida em que a reforma trabalhista, eventualmente, em outros temas, reduz parcelas mesmas que integravam remuneração, mudando natureza jurídica, e não se trata de salário-condição, aí sim eu tenho que resguardar a irredutibilidade remuneratória. Na prática eu até tiro do holerite aquele nome, gratificação tal, que mudou a natureza jurídica. Só que o valor final, eu preciso manter o pagamento por garantia da irredutibilidade. O Supremo faz muito isso com o servidor público, quando lei nova reduz alguns direitos, só que para os antigos mantém o pagamento pelo princípio da irredutibilidade, consta lá como verba nominal, o que se chama de VPNI. Verba transitória ou verba nominal, ou seja, o salário dele caiu, aquele adicional caiu, só que eu não posso reduzir. Então eu pago no holerite um X para manter o mesmo padrão salarial. Perfeito? Então isso serve tanto no serviço público quanto serve no serviço privado. Então eu não tenho dúvida nenhuma, na minha concepção, que o dia que esta matéria da eficácia temporal da reforma trabalhista em tese chegar ao Supremo, a resposta está dada, a resposta é esta. A resposta está dada, a resposta é essa. E digo mais, doutor Fabiano, assim é no mundo todo. Por exemplo, se eu for aqui perto, pela proximidade cultural, o Código do Trabalho português, nos seus primeiros artigos, o artigo 12 diz isso. Lei trabalhista nova incide nos contratos em execução, alcançando as relações dali para frente. O contrato ele é reformulado dali para frente e passa a vigorar. Não há um direito adquirido às cláusulas da época em que eu contratei. Até porque alguns poderiam argumentar assim o fosse, esse direito adquirido da época da contratação, então eu mando embora os antigos e contrato gente nova, mais barata, de acordo com a lei nova. Então, esta solução, a pretexto de proteger e tudo mais, a rigor, não protege tanto assim. Então, infelizmente, segundo o Supremo, nós
trabalhadores da iniciativa privada, nós, trabalhadores do serviço público, estamos suscetíveis a que lei nova venha mudando o nosso regime jurídico. Eu não sei se o senhor quer fazer alguma pergunta, eu ia avançar para dizer a respeito da posição do TST, como é que o TST vê isso, concorda com o Supremo ou não, mas eu lhe passo a palavra para interferir agora e depois eu concluo com a posição do TST. Bom, brilhante toda a sua exposição, riquíssima por sinal, e já registrando os nossos agradecimentos, mas eu queria fazer alguns registros. Eu vi aí na tela o Dr. Max Maciel, nosso presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de Pernambuco. Vi também o Dr. Leonardo Camelo, que provavelmente o sucederá na presidência da ATP. Vi também a diretora Silvia Nogueira, o diretor Marcondes Sávio, a diretora Silvana Fonseca, o doutor João Galamba e tantos outros que estão nos dando o privilégio de presenças, ainda que virtualmente. O senhor falando aí em salário-condição, eu tenho uma ligeira impressão que recentemente o TST decidiu algo relacionado ao pessoal dos Correios e exatamente nessa linha que o senhor tão bem aí ponderou, e que o sentimento que se tem, doutor André, para nós que estamos nesse dia a dia cheio de incertezas, de novidades, de contratempos e de uma série de fatores, tanto no lado de nossas vidas pessoais, quanto no próprio exercício profissional, porque nós temos um quadro político, infelizmente, meio conturbado já há alguns anos, e isso eu tenho um sentimento que afeta diretamente a confecção de normas, de leis. O legislativo, muitas vezes, se socorre de casuísticas, se socorre de interesses, se socorre de uma série de variáveis que, a rigor, nem sempre, eu quero imaginar, traduz o que seria a vontade da sociedade. Então, eu queria lhe pedir um minutinho só para tecer um comentário de algo que li recentemente. Nós tivemos a medida provisória 905/2019, que foi revogada pela medida provisória 955 de 2020, dia 20 de abril, salvo engano, e a medida provisória 927, que é de agora, que está ainda de maneira precária, ainda a ser apreciada pelo Legislativo, me parece que, recentemente, foi designado como relator o deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, e o deputado Celso, que é empresário também, ele vai tentar inserir no relatório, que vai direto para a votação no plenário, artigos, disposições, melhor dizendo, que estavam no bojo da medida provisória 905. Exemplo, a correção monetária do crédito trabalhista em um patamar mais reduzido, a exclusão do acidente de percurso, o trabalho em domingos e feriados, e uma série de outros que compunham todo o rol de disposições da MP 905. Me parece que isso vai constar do relatório do deputado Celso, que é relator da medida provisória 927, e que ele está numa costura com o governo, ele está aguardando que primeiro se vote a MP 936, que tem por relator o deputado Orlando, me parece que é Silva, não recordo, é de São Paulo, do PCdoB, e ele está nesse aguardo porque aquilo que fora da medida provisória 905
não for contemplada na MP 936, ele vai inserir no seu relatório com atinência à medida provisória 927. O que nos deixa, sobremaneira, como eu iniciei dizendo ao senhor, da minha incerteza. Não é só a insegurança. A gente está vivendo um momento, pelo menos é o meu sentimento de cidadão, que a gente vai dormir de um jeito e o Brasil acorda de outro, não é? Sim. E isso traz implicações diretas para o dia a dia da sociedade e para os operadores do direito mais ainda. Porque, veja, o surrealismo, eu vou dizer assim, do que nós vivenciávamos há pouco tempo. Veio a reforma trabalhista, houve uma redução considerável do número de novas demandas, e a voz que soava chegava ao limite, ao extremo de se falar até em extinção da justiça do trabalho. E aí vem uma pandemia que hoje a sociedade, a cadeia econômica bipolar entre empreendedor e trabalhador está a se socorrer exatamente da justiça do trabalho. Então, a essencialidade dela se revela dia a dia, momento a momento, e a justiça do trabalho sempre se pautou em dar grandes respostas nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de crises. Não é? Mas eu vou findar minhas rápidas palavras, porque a sua exposição é demais cativante, brilhante, por sinal, e acredito que todos estão se sentindo brindados por ela, para que o senhor continue essa temática tão assim delicada, tão interessante, tão preocupante de certo modo, porque mexe com o dia a dia das pessoas, não é? A gente vê, o salário é irredutível, então a gente vai até aquele neologismo lá de um ministro que disse é imexível, né? Então a gente se apega a isso e vai para as demandas e vai para as discussões, e quando a gente chega no topo, na Corte Suprema, a coisa não é tão como se imaginava lá do nascedouro. Sim. Doutor André, por gentileza, continue, fique à vontade, por favor. Obrigado. Doutor Fabiano, agradeço pelas considerações, concordo enquanto cidadão com essa impressão, para todos nós é absolutamente tormentoso, né, esse emaranhado de normas. Imagine para o trabalhador, para o empresário, não sabe o que cumprir, o que não cumprir. Eu celebrei um contrato verde e amarelo, como é que fica agora? Está valendo, não está valendo? Recolho FGTS, como? Eu espero chegar aí em 10 minutos. Por quê? Porque antes eu preciso dizer como é que essa posição do Supremo ela foi recepcionada pelo TST. E eu já antecipo, doutor Fabiano, dizendo que o TST parece-me que não abordou bem ainda essa questão. O TST ora acena para um lado, ora acena para outro, há súmulas e OJs contraditórias entre si, na minha leitura. Eu fiz uma pesquisa bastante aprofundada dos acórdãos que deram origem histórica a várias súmulas que abordam o direito intertemporal, e a minha situação foi de absoluta perplexidade. Perplexidade com a forma em que o TST, casuisticamente, e sem muito aprofundamento, enfrentou essa questão. Então, eu antecipo dizendo que a posição está longe de estar tranquila no TST. Por quê? 4 exemplos muito claros. A emenda constitucional 28 do ano 2000 veio, como o senhor se lembra, reduzir a prescrição do rurícola, não é isso? O rurícola poderia, desde que o contrato fosse ativo, 2 anos depois, pedir os últimos 30. Aí veio uma emenda constitucional reduzindo. Opa, rurícola, você entra na regra também dos 2 mais 5 para trás. Ou seja, veio uma emenda constitucional nova para piorar a situação dos rurícolas. E o que o TST disse, OJ 271, é isso mesmo. A emenda constitucional nova, ainda que pior, alcança os contratos em execução. Rurícolas, então, que estão trabalhando há 10, 15, 20 anos, fiquem espertos que a prescrição para vocês mudou. Não há um direito adquirido ao regime de prescrição. Então, perceba, nesse caso, o TST acenou ao Supremo. Só que aí vem outros casos, o TST acena para o outro lado. O caso da súmula 248.
que fala de parâmetro adicional de insalubridade. Diz o seguinte: se a autoridade administrativa mudar o enquadramento da insalubridade e até reduzir, vale nos contratos em execução. Ou seja, eu recebia insalubridade com base em contato em agente biológico no patamar de 40%. Se a portaria vier alterar e mudar dizendo que é 10%, daqui para frente eu passo a receber 10%. E não tem irredutibilidade, nada disso, é salário-condição. Daqui para frente eu passo a receber só os 10%, a súmula 248. Então, veja, uma segunda vez que o TST anda junto com o Supremo. A OJ transitória 77, muito interessante. O caso da aumento de jornada dos empregados do BNDES. Os empregados do BNDES tiveram a jornada aumentada, eles tinham jornada de bancário de 6 horas. Aí uma lei nova veio falando negativo, BNDES é 7 horas. O que o TST disse? Pode aumentar dos contratos ativos de 6 para 7. Não tem direito adquirido nenhum a jornada antiga de 6 horas. Então daqui para frente jornada nova. Então vejam, 3 precedentes convertidos em OJ em súmula em linha com o Supremo. Aí vem a famosa súmula 191, que é a base do adicional de periculosidade dos eletricitários, e o TST diz em outro sentido. Então são verbetes vigentes dizendo coisas diferentes. O que diz a súmula 191? A base de cálculo da periculosidade dos eletricitários era o salário com mais as verbas salariais. Então era uma base de cálculo mais cheia. Salário básico mais verbas salariais. Aí veio uma lei nova dizendo, eletricitário, que regalia é essa? Vocês vão para a regra geral da CLT, que é só salário básico. Então mudou. Eletricitários, a partir de agora, 2012, a lei 2012, é salário básico. Aí o que o TST disse, de forma contraditória com seus próprios precedentes? Não, neste caso não. Eletricitário que foi contratado no regime anterior e tinha a base de cálculo ampliada, a lei nova não alcança ele não. É só para os novos contratados. Para quem foi contratado 1 mês antes da mudança da lei, eles continuam tendo o direito de receber periculosidade com base na base de cálculo cheia de uma lei que não existe mais, que foi revogada atrás. Então perceba, doutor Fabiano, a contradição do TST internamente. Ele mesmo se contradiz com seus próprios precedentes. Ele diz que se a autoridade... Vejam só, súmula 248. Se o Poder Executivo editar uma simples portaria reduzindo periculosidade de 40, insalubridade de 40% para 10%, está valendo e aplica nos contratos novos. Agora, se a lei reduzir a base de cálculo, aí não vale. Os contratos antigos ficam protegidos. Vejam uma esquizofrenia em relação a isso. E sabe o que é pior, doutor Fabiano, que a minha investigação acadêmica me chegou ao ponto de proporcionar? Quando essa súmula 191 foi aprovada, o acórdão da SDI 1, que ilustrou a sua edição, pasmem o senhor, invocou aquele precedente Moreira Alves de 1992. Então vejam, o precedente Moreira Alves de 1992 é que foi invocado para sustentar essa súmula 191, para dizer o que foi contratado não pode mudar para pior. No entanto, sabe quando que o TST julgou este precedente da súmula 191? Julgou em 2016 agora, quando o Supremo já tinha mudado de posição há muito tempo. Então, não sei se... Nós estamos em ambiente acadêmico. Eu não sei se por omissão ou por uma falha do TST, mas na prática a súmula 191 foi editada com base em um precedente do STF que já tinha sido superado há mais de 15 anos. Desde 2000, segundo o caso Moreira Alves, e 2005, o caso Teori, não há direito adquirido a regime jurídico. Mas o TST pegou o precedente de 92 para dizer tem direito adquirido a regime jurídico em relação à base de cálculo de periculosidade. E sabe o que é pior, doutor Fabiano? Muitos autores trabalhistas, com devido respeito, invocam a súmula 191 para dizer em relação à reforma trabalhista, leis novas, que essa só se aplica aos contratos novos. Porque o TST já decidiu, com base na súmula 191, que lei nova não alcança contrato em execução. Me desculpe. Não leram os precedentes que deram origem à súmula 191 e não leram a súmula 248, a OJ 271, a OJ 77, tantas outras em sentido contrário. Então, a posição do TST não é definitiva, é contraditória entre si e desconsidera os precedentes mais atuais do Supremo. Por isso que eu disse ao senhor que eu não tenho muita dúvida que se esse caso chegar no Supremo, nós vamos ter uma reviravolta em relação a isso. E para finalizar, eu estou vendo que a gente encaminha para os últimos 10 minutos, para tratar das medidas provisórias. Como é que funciona?
Medida provisória, direito intertemporal. Tudo isso que nós falamos tem absoluta aplicabilidade. Só que a medida provisória tem algumas pequenas particularidades. Quando uma medida provisória é editada, ela retira a eficácia da lei que ela veio substituir. Ela não revoga. Aquela lei que ela veio substituir fica em estado de latência, sem eficácia, aguardando a janela de 120 dias para a medida provisória ser convertida em lei. Se o for, aí eu revogo de fato aquela norma antiga que estava sem eficácia. Se não for, perceba, se não for aprovada em 120 dias, o que a gente chama de ter caducado, o Congresso Nacional é quem diz primeiro. Como é que ficam as relações desse período? Ficam reguladas pela medida provisória? Não ficam? Ele edita um decreto legislativo para regular o direito intertemporal. E se eu chegar ao ponto do Congresso também não fala nada, aí a Constituição dá uma última solução. Diz o seguinte: as relações jurídicas que vigoraram nesta janela de 120 dias ficam regidas pela medida provisória que perdeu a eficácia. No entanto, no dia que perdeu a eficácia, volta a valer a lei antiga, que tem aplicabilidade imediata em relação a essas relações. O que eu posso dizer, então, quanto ao contrato verde e amarelo da MP 905? A MP 905 vigorou por 119 dias. No último dia, ela foi revogada. Pode medida provisória revogar outra medida provisória? O Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa situação. E disse o seguinte: a medida provisória, que é a 955, a revogadora, ela também precisa passar pela apreciação do Congresso Nacional. Ela é medida provisória. Então, veja, doutor Fabiano, que confusão. O problema do senhor que não dorme à noite direito e eu também não. Se o Congresso não apreciar a 955 revogadora, ela perde a eficácia, restaura a 905 por um dia. E neste um dia, se houver acordo político, ela pode ser convertida em lei. E se ela não for convertida em lei nesse último dia, ela perde a eficácia depois sozinha, aí eu dependo do decreto regulamentar. Então, enquanto jurista, que resposta eu tenho hoje para quem contratou verde e amarelo? Não tem. Vai depender se a 955 vai ser aprovada e, se não for, como é que vai ser disciplinado os seus efeitos. Hoje, como ela está sem eficácia, eu, se advogado fosse, recomendaria aos meus clientes que contrataram com base no contrato verde e amarelo a voltar a recolher, por exemplo, o FGTS na alíquota de 8%. Porque os 2% só teria valido na janela de 119 dias de sua vigência. Então é um problema gravíssimo, de total insegurança, e a lição que fica é: quem contratou verde e amarelo na janela da 905 não tem ato jurídico perfeito, não tem direito adquirido a regime jurídico, coisa nenhuma, e assim que perdeu a eficácia a 905, volta a valer a lei geral, por exemplo, o FGTS de 8%. Se esta matéria vier eventualmente a apreciação do Supremo, eu acredito que seja essa a posição que o tribunal vai dar. Então eu lhe devolvo a palavra aí para eventuais perguntas ou pendências que nós temos aí nesses últimos 10 minutos. Doutor André, o senhor estava falando aí da MP 905 e eu estava aqui recordando o seguinte: ela não caducou, como se diz no jargão político, né, no Congresso Nacional. Ela não caducou, ela não foi rejeitada, porque ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas no Senado ela não chegou sequer a ser apreciada. Porém, veio uma outra medida provisória que a revogou. Imaginemos, nesse cenário de incertezas, se essa medida 955, se com ela se sucedeu o mesmo. Ou seja, ela vier a ser rejeitada, ou ela vier a ser revogada por uma outra, eu fico até a imaginar, porque o que a gente está vendo a nível do processo legislativo, e principalmente quando ele é originário do Executivo, traz determinadas surpresas que, para nós que estamos usando esse instrumental, a legislação, é uma verdadeira insegurança. A gente não sabe que rumo se tome, para que lado a maré vai
o vento vai soprar e coisa do gênero. Mas imagine o senhor se a medida 955, que revogou a 905, não prosperar, não for convertida. Né? O que teremos? Então, como o senhor bem pontuou, dentro dos 119 dias de vigência da 905, as regras eram uma. Aí vem uma outra medida provisória e a revoga. Perde a eficácia e etc. Bom, enfim, nada mais se aplica em relação a 905. Aí vem a 955, norma revogadora, digamos assim, também perde a eficácia. Difícil. Doutor André, sim, infelizmente, eis a única tristeza desse maravilhoso momento, é o tempo. O relógio, ele não nos perdoa. Eu queria dizer para o senhor que a ATP está extremamente agradecida pela sua gentileza, sua disponibilidade, a transmissão de um riquíssimo conhecimento. Eu confesso ao senhor que eu fiz um banquete agora com esse alimento que o senhor gentilmente nos transmitiu. Então, eu queria deixar registrado tudo isso, deixar registrado os agradecimentos a todos aqueles que participaram, que estão a nos ouvir, que estão prestigiando esse momento que eu vou dizer curto, mas tão valioso para a troca, para a interação, para conhecimentos, e passar a palavra ao senhor para suas considerações, e desejando muito que um dia o senhor retorne a Pernambuco para o calor do pernambucano. Uma boa noite, muitíssimo agradecido, e a ATP agradece a todos. Doutor Fabiano, obrigado. Agradeço também o convite, a oportunidade de estar dialogando aí com os colegas pernambucanos, né? Um grande prazer, é um tema que eu gosto muito, é um tema que há muito ainda o que aprofundar, há muito ainda o que desenvolver. Eu dou duas notícias aqui aos senhores. Eu estou escrevendo um livro a respeito disso, que é o resultado da minha tese do pós-doutorado, que eu devo lançar no segundo semestre, doutor Fabiano. E eu já antecipo ao senhor que eu já estou com 200 páginas escritas e longe de terminar. O senhor tem uma ideia de como o assunto vai, né? Parece simples, mas como o assunto vai. E eu estou agora, para facilitar o acesso às minhas ideias, à minha tese, nas próximas revistas LTR, tão conhecida em nosso meio, de maio agora, de 2020, vai sair um artigo meu, já aprovado pelos pareceristas, a eficácia temporal do direito material do trabalho. Este tema nosso de hoje, eu vou soltar um artigo resumindo as ideias na LTR deste mês. E na LTR de junho, vai sair um outro artigo meu em que eu trato da eficácia temporal da lei nova no direito processual. A questão dos honorários, ação nova, ação velha, honorários, como é que faz, como é que não faz. Então, eu estou publicando agora, maio, junho, esses dois artigos, como um aperitivo para o livro que deve vir aí no segundo semestre. E eu tenho certeza, quem sabe, que a gente marca até um lançamento aí em Recife, né? E vai ser a oportunidade da gente encontrarmos pessoalmente depois. Um grande abraço aí a todos, uma grande satisfação, e eu sigo aí à disposição dos colegas, espero não tê-los decepcionado muito. De forma nenhuma. A exposição foi extraordinária, reiterando os nossos agradecimentos, e já fica o convite da ATP para sua vinda a Recife, numa oportunidade, evidentemente, que se concilie, né, porque o senhor certamente tem muitos compromissos, e a gente ainda está vivendo esse momento de pandemia, mas, a Deus permitir, quero crer que ainda em 2020 nós teremos a grata satisfação de tê-lo aqui em Recife para nos brindar, para nos presentear com tão vasto saber, com toda a gentileza, com toda a fidalguia, e a ATP, reiterando, deixa seus mais calorosos agradecimentos. Tenha uma boa noite. Espero que durma bem e que a gente amanhã não tenha uma medida provisória pela madrugada.
Sem dúvida. Um grande abraço, obrigado. Felicidades, doutor André. Tudo de bom, viu? Até logo. Até logo, uma boa noite.